Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão a ata da sessão anterior. Alguma emenda, alguma retificação? Declaro aprovada. Inicialmente, registrar as boas-vindas ao desembargador Dilermano, que retorna após período de folgas compensatórias. E registrar também a ausência do desembargador Glauber Rego, em razão de viagem a serviço da Corte à cidade de Belo Horizonte. Vamos iniciar pelos nossos julgamentos. Pela ordem da pauta, nós temos primeiramente aqui a revisão criminal 081-0028-93, 2022, requerente Darley Cunha de Paiva, advogado Rubens Matias de Souza Filho, da relatoria do desembargador Cláudio Santos, revisor do desembargador Expedito. Então, a inscrição de sustentação oral do Dr. Rubens está presente? Também não está na videoconferência. É o primeiro, a revisão criminal 081-0028. Requeriu a sustentação oral, mas não encontra-se presente. Então, só se perguntar se está em mesa, Excelência. Só para fazer o registro que está em mesa e colocar para a sessão virtual. Bom dia, senhores. Bom dia a todos, bom dia aos colegas. O processo está em mesa e o voto está disponibilizado desde antes. E a ausência do advogado fica a votação virtual, né? Exatamente. Espera só. Em seguida, temos a ação civil pública civil 080-30-06-81, município de Serrinha como autor, advogado Dr. Felipe Augusto Cortes Meira de Medeiros, advogado relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva, esse processo? Em mesa, presidente. Então, a inscrição de sustentação da doutora Natália Pose. Está presente? Cadê, Daniel? Doutora Natália? Também não está na videoconferência. Não encontra-se presente. Processo transferido para sessão virtual. Presidente, já encaminhei o voto para Vossa Excelência e, resumidamente, eu estou julgando procedente o pleito exordial. Em seguida, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade 080-88-46-43, 2020, requerente Vicente Mafra Neto e outros, advogado Dr. Adreuza Menoff Macedo Alves, e querido presidente do Tribunal de Contas do Estado, a relatoria da desembargadora Maria de Lourdes. Presidente, só pela ordem, você está dando meu processo foi julgado já, né? O meu. Sim, já foi transferido, não tem, Obrigado. vai passar automaticamente para a sessão virtual, para a parte virtual. Pois não, Excelência. Com os votos registrados no sistema. O processo está em mesa, desembargadora Maria do... Está em mesa, Excelência, o processo e o voto foi disponibilizado também. Pronto, então pedido de sustentação oral feito pelo doutor Andreu, que está presente. Com a palavra, doutor, pelo tempo regimental. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relatora, colenda corte, nobres colegas advogados aqui presentes, senhores e senhoras serventuários da Justiça, nobre representante do Ministério Público, a Procuradora-Geral de Justiça, também presente nesta sessão. Bom dia a todos. De início, excelências, quero esclarecer que a presente ação direta de inconstitucionalidade é promovida por 52, se não me falha a memória, 52 gestores públicos municipais. Na defesa, já tive a oportunidade de dizer a Vossas Excelências, quando despachei o processo ao longo das 2 últimas semanas,
na defesa dos interesses de toda a sociedade. Não há se discutir na presente ação interesses do gestor público municipal ou estadual, e sim da sociedade, que muitas vezes perde ao gestor, no momento em que o gestor se ver obrigado não de concentrar esforços naquelas políticas públicas que são de interesses, que são de interesse da população, e sim está enviando relatórios, documentos fiscais, prestação de contas aos tribunais e órgãos de fiscalização. Não se discute aqui, ou não se busca aqui, obviamente, tolher a atuação da Corte de Contas, em absoluto. Muito pelo contrário, desembargador de Lermano. O que se busca aqui é que o órgão incumbido de aplicar a lei e o texto constitucional também o faça quanto aos limites de sua atuação. Como eu disse, muitas vezes o gestor público, que não é ele o responsável direto por envio desses documentos, está preocupado com esse labor e não com aquelas políticas públicas, com aquele trabalho fim, em desempenhar ações de interesse da população como um todo. Principalmente no caso que é submetido a julgamento de Vossas Excelências. A presente ADI, ela ataca uma resolução do Tribunal de Contas e um dispositivo da 464. Especificamente com relação à resolução do Tribunal de Contas, as penalidades são severas ao ponto de atrapalhar o dia a dia do gestor público. Nós estamos falando de uma resolução que prevê prazos, que prevê condições e que prevê penalidades, desembargador Gilson. Sim, penalidades duras ao gestor, que pode alcançar, pasmem Vossas Excelências, a cifra de 30% de sua remuneração anual. Considerando que essa resolução ela trata especificamente do envio do RGF, é um relatório enviado 2 vezes ao ano pelo gestor público, seja ele estadual ou municipal. Levando em consideração que pode ser enviado 2 vezes ao ano e a multa pode alcançar, com 30 dias de atraso, 30% de sua remuneração anual, nós estamos falando de penalidades anuais de 60% de sua remuneração naquele mesmo ano. Pois bem, como eu disse, a ação ela ataca uma resolução do Tribunal de Contas e ataca também, que é a resolução 011/2016, e ataca também o artigo 118 o artigo 118 da 464. Especificamente com relação à resolução do Tribunal de Contas, e é importante rememorar que Vossas Excelências, desembargador Ibanez, já tiveram a oportunidade de se debruçar sobre essa matéria, não concluíram o julgamento, mas se debruçaram sobre essa matéria no ano 2021, quando esta ADI foi pautada, foi trazido em mesa para julgamento, à época, pela relatora, desembargadora Judite, e Vossas Excelências iniciaram, inclusive, o julgamento naquele momento da presente ação. Não concluíram porque foi retirado de mesa. E eu rememoro também que, à época, se iniciou uma discussão em razão de uma nova resolução que sobreveio no âmbito do Tribunal de Contas, tão logo ele foi notificado e tomou conhecimento dessa ADI. Ele editou a nova resolução com o mesmo conteúdo normativo da resolução ora impugnada. Caso tenha tempo, eu vou entrar também nessa discussão. Quando nos debruçamos sobre a lei, especificamente com relação a a inconstitucionalidade dessa resolução, quando nos debruçamos sobre a lei 10.028, a lei federal de 2000, lei federal ordinária, que vem a regulamentar a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101, ela dispõe expressamente no artigo 5º, inciso 1, constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei,
A 1028, quando exige lei em sentido estrito. Não pode resolução, como acontece no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo, regulamentar por meio de mera resolução. Por óbvio. E sim a lei de incumbência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, que é quem incumbe por força do que dispõe o texto constitucional no artigo 32, objeto de defesa na presente dessa DI, cabe a ela editar a lei e houve uma usurpação, portanto, do poder legislativo por parte do Tribunal de Contas. Não só isso, excelências. O artigo 53, inciso 7 do texto constitucional estadual, estabelece o controle externo a cargo da Assembleia Legislativa exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete, inciso 7, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelece, dentre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. A resolução 011 do Tribunal de Contas, objeto de ataque na presente ADI, viola o que estabelece esse dispositivo do texto constitucional também, que exige, como dito e como lido, para aplicação, quanto a estabelecimento de sanções no âmbito do Tribunal a serem aplicadas no âmbito do Tribunal de Contas, lei e, obviamente, lei em sentido estrito. É importante registrar que a petição inicial da ADI também lança como fundamento do pedido de inconstitucionalidade a violação que estabelece o parágrafo 3º, cuja segunda parte eu tive a oportunidade também de esclarecer a vossas excelências. A segunda parte foi julgada inconstitucional no âmbito do Tribunal, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, Ontem eu me preocupei em analisar essa ADI que transcorreu lá e a inconstitucionalidade da segunda parte do parágrafo 3º e não da primeira. Então permanece vigente a disposição que estabelece as decisões do Tribunal de Contas de que resulta imputação de mérito de débito ou multa tem eficácia de título executivo. A partir daí, foi julgado inconstitucional pelo Supremo, devendo observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos em lei. O Supremo entendeu inconstitucional a segunda parte, por inconstitucionalidade formal, em razão de vício na iniciativa do projeto de emenda constitucional. Esse dispositivo foi introduzido, essa redação foi introduzida pela emenda constitucional número 18 de 2019. E também houve o reconhecimento da inconstitucionalidade material por uma única razão, porque esse dispositivo, ele não só fez o que fez o inciso 7, que é estabelecer que as multas devem estar previstas em lei, como ele estabelece que elas devem seguir parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, esses sim estabelecidos em lei. Então ele vai muito além do que estabelece o inciso 7 do artigo 53. Vai muito além do que estabelece o inciso 7 do artigo 53, que é uma mera repetição literal do que estabelece o texto constitucional federal, no artigo 71, inciso 8. Rígido, assim como é rígido ainda hoje, vigente, o que estabelece o artigo 53, inciso 7 do texto constitucional. A propósito, sobre essa inconstitucionalidade das resoluções no âmbito do Tribunal de Contas, nós tivemos a preocupação de ontem, citamos ao longo da petição inicial e ao longo das petições juntadas aos autos diversos precedentes do STJ e do STF sobre o tema. E ontem nós tivemos a preocupação de juntar aos autos um precedente do STJ que cai como uma luva à hipótese em comento. Trata-se do recurso especial. Trata-se do recurso mandado de segurança 24.734 de Goiás. E aí eu vou pedir venha a Vossa Excelência para ler um pequeno trecho da ementa desse julgado, no âmbito do STJ, como dito. Multa aplicada por Tribunal de Contas de município, penalidade criada por meio de resolução, impossibilidade, disse o STJ, nesse precedente da relatoria do ministro Falcão. E continua outro trecho de sua ementa. A possibilidade de combinação de multa criada por meio de resolução normativa, e aí ele cita a resolução, que prevê seja aplicada lei,
seja aplicada tal sanção quando inobservado o prazo de 45 dias para entrega do relatório de gestão fiscal, ora, por que cai como uma luva? Inclusive, o relatório cuja multa é estabelecida lá em Goiás é o mesmo relatório que é objeto da Resolução 011, repetida na Resolução 2020, editada pelo Tribunal de Contas, ao tomar conhecimento dessa ADI. E aí não me cabe julgar os propósitos do Tribunal de Contas, desembargador de Lermano, àquela época. Relatório de gestão fiscal ao Tribunal de Contas do município. 3. Neste caso específico, a jurisprudência desse egrégio tribunal, como bem revelou o Ministério Público Federal, concluiu que não detém atos administrativos normativos, no caso uma resolução, é o caso que está sob julgamento de Vossas Excelências, o poder de criar sanções administrativas, nas quais dependem de lei em sentido estrito. É a tese defendida desde aquele primeiro momento, quando propusemos a ação, o que exige a 10.028, que vem a regulamentar a lei de responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101 de 2000. A 028 exige lei em sentido estrito para os prazos e condições de envio do RGF. O que exige o texto constitucional, lei em sentido estrito, desembargador Expedito, na hipótese de se aplicar para as multas, as penalidades a serem aplicadas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Eu cito ainda como precedente, aliás, esses precedentes são citados nesse próprio julgado, o RESP 793-201 Santa Catarina, relatoria da ministra Denise Arruda. O RESP 274-423 São Paulo, ministro João Otávio de Noronha. O recurso mandato de segurança 15.578 Paraíba, no âmbito do STF, da relatoria do ministro Teori Zavascki, especificamente com relação à argumentação de que o Tribunal de Contas, ao editar a resolução ora questionada, invade esfera de competência da Assembleia Legislativa, violando o que estabelece o artigo 32, eu cito como precedente, desembargador Amilcar, eu cito a título de precedente, ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do STF, 5.691 de Espírito Santo, relatoria da ministra Rosa Weber. ADI 3.605, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. ADI 290, da relatoria do ministro Dias Toffoli. Então, o que se observa, desembargador Cláudio Santos, é uma robusta jurisprudência no sentido de que é inconstitucional a resolução editada... Doutor Andreu, o senhor tem 1 minuto. Muito obrigado, excelência. Editada com o fim específico de combinar multa ao gestor público, quando carente lei, como acontece no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. A segundo momento da ADI é questionado o artigo 111, e aí eu serei breve, é um tema simples. O 117 da 464, que é a lei que regulamenta o Tribunal de Contas, ela é no sentido de estabelecer uma execução extrajudicial. Até aí tudo bem, desembargador Vilermano, sem problema nenhum. Eu não vejo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. O grande problema é porque o 118.1, ele estabelece e autoriza o Tribunal de Contas a adotar atos de constrição que são próprios deste poder, próprios do Poder Judiciário. Autoriza ele, ao Tribunal de Contas, a fazer penhoras, bloqueios de rendimentos, proventos e pensões dos agentes públicos que tenham sido condenados no âmbito daquela corte. E sendo assim, excelência, concluindo, sendo assim, excelência, o que se requer é o deferimento suspendendo a eficácia desses dispositivos e dessa resolução e também o provimento, o julgamento da procedência da presente ação. É o que se requer, presidente. Muito obrigado. Organizando o julgamento, já vendo que há registro de votos divergentes, mas também há 2 preliminares, sustentada pela relatora, e com alguns votos que fazem menção a algumas das preliminares e outros não, vamos começar pela
preliminar de legitimidade ativa, que é rejeitada pela relatora. Está aqui, ela está rejeitando, não é isso? Exatamente, desembargadora? Excelência. Com relação a essa preliminar de legitimidade ativa, há discordância nesse ponto? Indago aos colegas, nenhum, então rejeitada à unanimidade. Também. Há uma segunda preliminar, que é da inépcia da petição inicial, quanto à impugnação dos artigos 8º, caput, 9º, caput, e parágrafos 1º e 10º caput, inciso 1, 2 e 3, e parágrafo 1 da resolução 011 de 2016. E aqui, pelo que vejo, a relatora está acolhendo parcialmente. Se Vossa Excelência quiser, pode fazer qualquer observação com relação a essa preliminar. Excelência, o acolhimento é parcial do pedido de não conhecimento da ação em relação aos artigos 8º caput, 9º caput, parágrafo 1º e artigo 10 caput, incisos 1, 2 e 3 e parágrafo 1 da resolução número 011/2016 TCE. Alegação que somente a lei pode estabelecer prazos e condições para a divulgação do relatório de gestão fiscal. Potencial inconstitucionalidade apenas reflexa descabimento de controle de legalidade nesta seara. Possibilidade de conhecimento da alegação voltada à inconstitucionalidade dos artigos 31 caput, incisos 1 a 5º, 32 caput e 33 caput e inciso 1 A, B e C da mesma resolução, assim como do artigo 118, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 464 de 2012. Violação direta, em tese, ao artigo 53, inciso 7º e parágrafo 3º da Constituição Estadual. Nesse caso, Excelência, estou admitindo parcialmente. Com relação a essa preliminar, alguma divergência? Senhor presidente, eu já lancei o voto pela concessão da medida cautelar, mas vou pedir vistas a partir desse ponto desta preliminar, porque entendo que, como Supremo Tribunal Federal, em havendo inovação legislativa, é possível, sim, na própria ação que guarde pertinência com o tema tratado desde o início, que se também traga esclarecimentos. Me parece que foi o que houve, inclusive rebatendo essa tentativa de burla da matéria legislativa impugnada. A medida cautelar, e acredito até, Máxima Vênia, que nós poderíamos aqui já a esta altura estar enfrentando o mérito, depois de tanto tempo, não se fez a partir dos requerentes, dos autores da ação, mas sim porque simplesmente o tribunal não trouxe a votação naquela época e até agora chegou depois de muito tempo. Mas essas normas veiculadas com restrição do direito de propriedade, que são multas altas aos gestores através de resolução do Tribunal de Contas, que é um órgão administrativo ligado à Assembleia Legislativa, precisam ser, essa questão precisa ser resolvida, porque existe a norma veiculada por um colegiado de 7 conselheiros que impõe várias penalidades, inclusive penas pecuniárias pesadas, todas editadas através de resolução. É direito penal que está sendo veiculado, que está sendo trazido ao mundo jurídico através de uma norma de inferior hierarquia, talvez a de mais baixa hierarquia na pirâmide Kelsen, né? Então, isso realmente precisa ser, no meu entendimento, melhor examinado nesse voto vista que eu vou fazer a partir desta preliminar. Aqui, adiantando um pouco o que eu tenho lido a respeito,
a ilustre relatora diz que no decorrer do trâmite processual não restou sequer demonstrada qualquer conduta constritiva ou prejuízo efetivo aos autores. Não é o caso de se trazer documento aqui de que o Tribunal de Contas impôs multas, porque nós nos deparamos todos os dias com multas do Tribunal de Contas, inclusive com processos penais, por atraso no envio de documentos. Quantos processos penais nós enfrentamos aqui, com base na lei de responsabilidade ou com base naquela lei complementar que trata da responsabilidade dos gestores, e até processo penal para abertura de uma ação que venha a puni-los mais gravemente ainda. Então, não é questão de se trazer prejuízo. A norma existe, está sendo aplicada, e de formas que a partir o primeiro eu concordo com a questão da legitimidade, mas a partir dessa outra preliminar, eu vou pedir vista para trazer um voto por escrito, e o farei na próxima sessão, porque sim, há urgência no sentido de que o Tribunal de Justiça, reafirmando as suas atribuições constitucionais, possa se posicionar a respeito desse tema, que o foco principal é exatamente a imposição de multa a partir de resolução do Tribunal de Contas do Estado. Por mais que eu tenha respeito e consideração por aquele órgão, e tenho defendido aqui absolutamente o pleno exercício das atribuições constitucionais, eu absolutamente, como magistrado e como cidadão, não posso aceitar que um órgão administrativo imponha uma multa a quem quer que seja, inclusive depois de deixar a prefeitura ou depois de deixar a presidência da Câmara, em proventos, aposentadoria e até em pensões. De formas que eu, já lançando voto divergente, máxima vênia com a relatora, como outros colegas, vou trazer, senhor presidente, na próxima sessão, um voto por escrito. Agradeço a atenção da participação. Pela ordem, excelência, pois não. Eu queria a palavra para esclarecer que o não conhecimento, em parte, em relação à resolução 011, ela é apenas reflexa, mas a questão da revogação, ela foi remetida para o mérito da apreciação da cautelar. Uhum. Certo? Foi tratada na parte do mérito, não passou desapercebida. Fiz a análise com relação à resolução 028/2022 na questão do mérito da cautelar. Só o esclarecimento. Ok. O desembargador Cláudio já tinha feito essas observações por ocasião do início do julgamento, ainda com a presença da desembargadora Judite, e realmente, ante essas ponderações, se faz salutar esse pedido de vista feito agora pelo desembargador Cláudio. Então, todos aguardam. Pela ordem, presidente. Tem alguns votos já divergentes registrados. Pois não. Eu gostaria de me somar totalmente às razões trazidas pelo desembargador Cláudio Santos, inclusive com devido respeito ao TCE, mas a matéria, me parece, já está bem definida. Então, eu lancei umas razões do porquê, vou aprimorá-las, naturalmente, vou aguardar o voto do Cláudio Santos, mas a priori, presidente, eu ratifico o que já lancei nos autos. Eu concedo a cautelar para suspender a eficácia dos artigos 31, que diz respeito à resolução 011/2016, mas e aí no a referente a questão 028/2020. Eu já estou antecipando no sentido de conceder essa cautelar. Mas aí a questão do mérito a gente vai depois, porque é a questão da preliminar que o desembargador Cláudio vai trazer mais subsídio na próxima. Mas eu não estou voltando no mérito, não. Estou voltando nem com relação à preliminar. Só deixar registrado o meu ponto de vista. Obrigado. Ok. Todos aguardam. Então, Presidente, gostaria de fazer um comentário sobre a preliminar, exclusivamente sobre a preliminar. Pois não. É que a preliminar fala no indeferimento da petição inicial em relação aos dispositivos do artigo 8º, 9º, capítulo e parágrafo 1º, 10 capítulo e parágrafo 1º. A meu ver, essa matéria poderia ser transferida para mérito.
porque se a ação se esses dispositivos não são considerados inconstitucionais, mas os demais são, apenas não caberia indeferir parcialmente a inicial, em meu entendimento. Mas sim, transferir essa matéria para o mérito e dizer se esses dispositivos, artigo 8º, 9º, caput e 10, são da resolução 011, são de fato inconstitucionais. A inicial me parece preencher os requisitos e no mérito, sim, discutiremos se esses artigos foram revogados pela resolução 028, que repete essa redação não desses artigos. De fato, esses artigos não são reproduzidos na resolução 28, e sim o artigo 21 da resolução 28 é que seria enfrentado sobre o aspecto da constitucionalidade. E aí, meu entendimento agora, em relação à preliminar, é que essa matéria objeto da fundamentação do indeferimento da inicial seria transferido para o mérito. E aí nós examinaríamos diretamente o mérito do pedido para deferirmos ou indeferirmos a medida cautelar neste momento. É esse o comentário, senhor presidente. Ok, mas sem querer fazer qualquer consideração, eu acho que faz salutar nós aguardarmos as considerações do desembargador Cláudio, que ele já tinha feito anteriormente, já pela ocasião do início do julgamento, e me parece bem pertinentes. O quarto é o mandado de segurança civil 080962964. Esse é da relatoria do desembargador Glauber. Tem um pedido de vista do desembargador Cláudio, como o desembargador Glauber está ausente a serviço, então ficará para a próxima sessão. E, aliás, nesse processo, só para esclarecer, o voto vista está disponível desde antes. Só para registrar, desembargador Cláudio, porque como o relator não está ausente, eu sou impedido, aí a gente aguarda o desembargador Glauber retornar. O quinto é a revisão criminal 080/8933, onde tem como relatora a desembargadora Maria Zeneide, revisor do desembargador Ibanez. Há um pedido de vista do desembargador Cláudio nesse processo. Foi feita a sustentação oral pelo doutor Enoque. E eu indago se está em mesa, desembargador Cláudio. O quinto é a revisão criminal 080/893328. Esse quinto eu estou acompanhando o relator. Ok. A relatora. A relatora, o revisor também já tinha manifestado nesse mesmo sentido e não há votos divergentes, proclamando a unanimidade. O sexto, o agravo interno em reclamação, 080661861. O relator, o desembargador Gils, tem impedimento fechado do desembargador João e do desembargador Cláudio. Na ocasião foi pedido vista pelo desembargador Glauber Rego, que, como já disse antes, não está presente e ficará para a próxima sessão novamente, também. Na ação rescisória 080536249, 2022, a Harman Medical Center, relatoria do desembargador Cláudio Santos. Há um destaque feito pelo desembargador Cornélio Alves para discussão na presente sessão de natureza híbrida. E eu indago se o desembargador Cornélio fazer alguma observação. Quero, senhor presidente. É só analisar o seguinte, que eu verificando os autos, na verdade, como foi dito no voto do relator e na inicial da rescisória, o advogado não foi intimado, o advogado
que pediu para ser intimada. Aconteceu o seguinte: antes de ser publicado o acórdão, que a parte pretende rescindir, modificou-se, substituiu-se o advogado. E lá pediu para que a intimação fosse feita o advogado constituído, né, o novo advogado. E quando o acórdão saiu, a intimação, na verdade, saiu para o advogado anterior, que não estava mais habilitado. No entanto, quando houve a interposição do recurso especial, o advogado novo habilitado, ele foi intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso especial e tomou ciência, ratificou as razões do litisconsorte, e naquela oportunidade ele tomou conhecimento dessa nulidade. E ele não alegou nada. Apresentou contrarrazões, pediu vistas, devolveu o processo e não alegou nada. Vem alegar agora quando está na fase de execução, né? Ele achou o momento mais oportuno, na realidade era para ter sido lá na primeira oportunidade, como é nulidade relativa, ele devia ter feito na primeira oportunidade e não fez. E é por isso que eu apresentei o voto divergente, pedindo a procedência da ação rescisória. E verifico aqui, de Embargador Cornélio, que os demais colegas também estão divergindo do relator nesse sentido. Então fica por maioria julgando improcedente a ação rescisória. E nesse caso, pela ordem, desembargador Expedito, relator para o acordo. Algum outro processo da pauta judicial que não tenha sido chamado por esquecimento aqui da presidência? Então, declaro encerrada a ordem judicial e iremos iniciar a pauta administrativa. Nos processos administrativos, senhores, temos algumas minutas de resolução, algumas que foram encaminhadas pelos competentes responsáveis. A primeira minuta de resolução que disciplina e atualiza o funcionamento do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes de Ação Coletivas no GPNAC, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, da outras providências. Há alguma consideração, alguma observação com relação a essa proposta de resolução? A segunda é a minuta de resolução que dispõe sobre a comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica por parte de magistrados integrantes do Poder Judiciário para fins de aquisição e registro, renovação de transferência de armas de fogo. Essa foi encaminhada, foi preparada pelo próprio GSI com base nas disposições das inovações legislativas trazidas sobre a matéria, inclusive com os anexos. Alguma observação? Alguma? Dado amigo, eu fiquei só com dúvida se essa matéria não era da União, mas... Não, é porque ele permite que o GSI ele assessore para dar entrada, porque quem faz hoje é a Polícia Federal. Mas tem, como é com relação à questão institucional do magistrado, aquele porte de arma do magistrado, o GSI pode apenas apresentar um assessoramento, só isso. O seguinte é uma outra minuta de resolução que dispõe sobre a alteração da resolução 21/2009 que vai ser da concessão e aplicação da prestação de contas, despesas públicas realizadas por suprimento de fundos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Alguma observação? Temos ainda o programa Provida, apresentação do planejamento das atividades do Programa de Qualidade de Vida TJRN, do programa Provida, e essa situação já foi encaminhada pelos senhores. Se não houver nenhuma observação, podemos passar adiante. Inicialmente, nesta pauta, temos o processo administrativo 12.474, que já foi distribuída a minuta aos senhores.
com relação à decisão de arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Bem. Temos, está aqui a homologação traga para a homologação da Corte a da presidência que autorizou o desembargador Glauber Rego a ausentar-se do Estado, sem prejuízo às suas funções jurisdicionais, no período de 14 a 17 de março do corrente, a fim de participar do primeiro Congresso de Centro de Inteligência do Poder Judiciário na cidade de Belo Horizonte, registrando que o desembargador Glauber, como presidente, ele é naturalmente também, como vice-presidente, ele é naturalmente o presidente da nossa Comissão de Segurança Institucional dos Magistrados. Então, por isso, a necessidade de Sua Excelência comparecer Congresso, né? ao Congresso. Sexto, nós temos aqui um processo administrativo que tramitando no SIGAJUI 04131, que dispôs sobre a comunicação da direção do Foro da Comarca do Marcelino Vieira acerca da renúncia do tabelião titular do ofício 1 Tenente Ananias, senhor Kleber Santana Macedo Júnior, formulado através do termo de renúncia de 27 de fevereiro de 2023. E nesse caso, estamos encaminhando, voltando pela declaração de vacância de serviço notarial no registro de ofício único Tenente Ananias, em face à extinção da delegação otorgada ao tabelião titular, diante da sua renúncia nos termos do artigo 39, etc., da Lei Complementar Estadual 643 e regimento interno desta Corte. Indago se há alguma observação dos colegas sobre a matéria. De acordo. Não havendo mais processo administrativo, indago se a questão de expedientes. Sim, excelência. Pois não. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor desembargador Cornélio Alves, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, comunicando o término do segundo biênio da doutora Adriana Cavalcante Magalhães Faustino Ferreira, membro titular daquela corte na categoria jurista, que acontecerá no dia 6 de julho de 2023. E ainda, excelências, o ofício do excelentíssimo senhor desembargador Saraiva Sobrinho, presidente da Câmara Criminal deste tribunal, comunicando da aprovação naquele órgão julgador de proposição do desembargador Glauber Rego, subscrita pelos desembargadores Saraiva Sobrinho e Ricardo Tinoco, no sentido do registro nos anais da homenagem feita pelo ex-deputado Ney Lopes de Souza, alusiva ao centenário da morte do doutor e jurista Rui Barbosa. E, excelência, ainda requerendo que o referido registro seja feito nos anais deste tribunal pleno e somente, excelência. Em relação a esse último expediente, indago se todos concordam pelo registro, na forma requerida. Então, a unanimidade. Fins, comunicações e propostas. Faço uma particular moção de congratulação pela passagem do natalício do juiz auxiliar da presidência, Dr. João Por Deus, que ocorrerá no próximo dia 28. Também moção de congratulações pela eleição dos desembargadores federais Fernando Braga Damasceno, Germana Moraes e Leonardo Carvalho, para os cargos respectivamente presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Inclusive, essa semana recebemos a visita dos referidos colegas que vieram entregar pessoalmente o convite aqui na Corte e que será também divulgado para todos os membros. Comunicações e propostas do desembargador Amauri. Não tenho, excelência. Desembargador Cláudio. Senhor presidente, apenas para registrar que o processo que tenha visto já só será apreciado no mês de abril, porque até o fim do mês, a partir do segundo até o fim do mês, estarei gozando férias. Então será na próxima sessão híbrida do mês de abril. Feito o registro, desembargador Expedito, comunicação. Nenhuma comunicação nem proposta, excelência.
Desembargador João Rebouças. Sem proposição, presidente. Desembargador Vivaldo. Sem proposição, excelência. Desembargador Saraiva. Também não, presidente. Desembargador Dilermano. Não tem, excelência. Desembargador Vigílio. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Gilson. Não tenho. Desembargador Cornélio. Não tenho. E a desembargadora Lourdes Azevedo. Eu tenho uma comunicação. Pois não, Presidente. A revista do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, a Repojurne, inicia esta semana a publicação contínua de artigos científicos na primeira edição do seu volume 3, com a divulgação, após a aprovação dos consultores do periódico, de um artigo inédito de dos maiores processualistas civis da atualidade. Trata-se do professor Fred Didier Júnior, pós-doutor da Universidade de Lisboa, livre-docente da USP, e de Leandro Fernandes, doutor e mestre pela Universidade Federal da Bahia e juiz do trabalho do TRT da 6ª reunião. E o texto possui o título: O Sistema Brasileiro de Justiça Multiportas como um sistema auto-organizado, interação, integração e seus institutos catalisadores. Era esta a notícia, excelência. Ok, feito o devido registro, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.